De volta com o Acesso Geral de hoje, um programa muito especial. A gente está aqui na 6ª edição do Paulínia Film Festival. E claro, como eu falei, você é o meu convidado. E olha só, nesse bloco agora você vai conferir os filmes que foram selecionados e algumas entrevistas com atores, atrizes e também diretores. Você vai ver um apanhadão de tudo que rolou nessa semana tão especial para o cinema brasileiro. Vamos lá então conferir os filmes selecionados da 6ª edição do Paulínia Film Festival. A sala de projeção do Teatro Municipal de Paulínia exibiu mais de 30 filmes entre curtas e longas metragens, documentários e ficção. Além de muito cinema nacional, neste ano houve uma mostra de filmes internacionais em homenagem à Imovision, que em 2014 completa 25 anos. 8 curtas-metragens de diferentes partes do país chamaram a atenção dos jurados e do público que esteve presente. Jesse foi o primeiro deles a ser exibido, e a história é bem interessante. Vindo da Bahia, o documentário foi dirigido por Rodrigo Luna, Ronei Jorge e Paula Alice, que, inclusive, é a atriz na produção. No filme, ela é Jéssica Christopherry, personagem que ela criou ainda na infância. Com o apoio de drag queens, Paula vai realizar o desejo de se tornar uma transformista. O filme surge meio de uma brincadeira. A gente saindo numa peça que Paula, que é uma das diretoras que está em cena, que faz a Jéssica, ela é atriz em Salvador, ela é atriz, e dela falar um dia, saindo numa peça que dá muito trabalho ser atriz, ela queria na verdade ser transformista. E daí a gente achou, ó, pode ser que saia um filme aí. Daí eu, o Ronei Jorge, que é o outro diretor, a gente se juntou e fez um projeto para tentar realizar esse sonho. Paula, afinal de contas, é mais difícil ser atriz mesmo do que travesti? Olha, eu acho que ser atriz ajuda, até porque todos eles que aparecem no filme são atores também, né? Eles trabalham... O transformismo é uma arte de ator, no final das contas, né? Todo o empreendimento do transformismo que você tem que fazer, a noção de figurino, de maquiagem e da própria construção do personagem, principalmente da construção do personagem, é um trabalho de ator. Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao All Club, o bar que acontece, é uma noite maravilhosa, sempre que estamos juntos aqui. Enquanto a revelação não vem, vocês têm uma noite maravilhosa na minha companhia, porque eu ainda tenho tanta coisa para contar e falar e beber com vocês. Alex Vidigal dirigiu o curta De Bom Tamanho, que é o primeiro de uma trilogia. A produção, de 10 minutos, mostra 2 matadores de aluguel discutindo muito mais que um simples serviço. O curta, ele é uma volta minha à produção de conteúdo, né? Eu inicialmente tinha um direcionamento dele para entrar nessa relação de pôr filme na internet, como eu consegui até boa parte do desenvolvimento do meu trabalho. Mas aí, com o caráter do filme, os meninos, por exemplo, um participou do Somos Tão Jovens, né, que é o Edu, e outro participou do Faroeste Caboclo, que é o Deca. Aí eu fiquei assim, pô, vamos, e eles são atores de cinema, vamos fazer um percurso, né? Na verdade, ele é um primeiro de 3 filmes. A diretora Eva Randolph voltou no tempo e lembrou das suas férias quando era adolescente para fazer o Bom Comportamento. Passado numa colônia de verão, o curta mostra jovens isolados pela natureza, descobrindo suas necessidades e com celulares e aparelhos eletrônicos proibidos. Eu acho que é um pouco um filme sobre como é meio que um futuro distante, ao mesmo tempo é um passado, sabe? Tipo, é um filme fora do tempo, eu acho, um pouco, e sobre, enfim, um grupo adolescente e essa situação que é o que eu mais gosto, que é esse isolamento no meio da natureza e o que isso acontece, começa a ter uma força meio estranha por conta disso, né? Você deve se lembrar de Germano Pereira, de novelas da Rede Globo. Depois de uma temporada estudando cinema, ele dirigiu o seu primeiro curta-metragem, 190, que mostra um black bloc lutando por seus direitos, até que, sem querer, ele mata uma pessoa numa passeata. Eu sempre estive muito dentro dessa situação, então eu falei assim, eu tenho que falar sobre isso. Está se falando sobre isso em documentários, né, mas ainda em ficção não. E só que ao mesmo tempo, hoje me perguntaram no debate até por que ficção, porque ela podia ser documentário. Eu falei, não, é que eu consegui fazer de ficção uma coisa que é real, que está acontecendo agora. E também na época da Copa, também de jogo de futebol. Edifício Tatuapé Marral é uma animação muito divertida, criada por Carolina Markovics e Fernanda Salum. A história é sobre Javier Juarez Garcia, um boneco de maquete argentino que veio trabalhar nos estandes de venda de apartamento de São Paulo, aproveitando o boom imobiliário da cidade.
gente demorou isso uns 45 dias de diário de filmagem, mas teve pós assim a rodo, sei lá, meses de pós, 3 meses por aí, bastante tempo. A animação tem um processo bem próprio, assim, sabe? Demora e tal. E, enfim, e também pela mistura de técnicas que a gente usou, porque a gente usou stop motion, a gente usou 3D, aí os bonecos eram muito pequenos, então a gente, para os bonecos principais, a gente teve que reproduzir eles um tamanho um pouquinho maior para poder animar mesmo, porque senão era impossível. Então nesse processo em fazer todas as maquetes do jeito que a gente tinha pensado e tal, então foi um processo bem demorado, assim. Vencedor de melhor filme e melhor diretor no Paulínia Film Festival deste ano, o clube mistura ficção e documentário. Alan Ribeiro fez uma homenagem à Turma OK, que completou 53 anos de vida. E a Turma OK não é um grupo de militância gay, nem mesmo uma boate ou um bar gay. É um clube social, estritamente familiar, na tradição carioca gay do centro do Rio de Janeiro. Fiquei muito curioso em saber se na verdade o filme era um documentário ou se era uma ficção. No começo eu falei, não, é um documentário, mas aí existem algumas partes de ficção e aí eu fiquei meio confuso. Se eles existiam, se eles não existiam, e aí a sua ideia era essa mesmo? Eu não sei te responder. Eu acho que quando você vai escrever num festival, você tem que marcar lá, opção, ficção, documentário. Mas essas fronteiras estão muito próximas hoje em dia, né? Tá muito... Aliás, eu achei esse um festival total de filmes que mostram documentários, que tem alguma coisa de ficção ou de ficção que leva para o documentário também. Muitos filmes aqui assim. Exato. O meu primeiro longa, o Esse Amor Que Nos Consome, também trabalha nessa linha. Mas assim, resumindo, são eles mesmos interpretando a si mesmos, a mãe do outro personagem é a mãe dele. A gente só criou uma narrativa ali, aquele conflito, por exemplo, não existiu exatamente assim, mas já existiam outros parecidos. E eu fui colhendo esses depoimentos, essas histórias e criamos esse roteiro. E foi uma brincadeira, na verdade. Dos longas concorrentes deste ano, a maioria chamam a atenção do público, dos jurados e dos críticos. A História da Eternidade foi o grande campeão desta edição e levou para casa vários troféus Menina de Ouro, incluindo melhor filme, diretor, ator e atriz, dividido entre as 3 principais do longa. Dirigido por Camilo Cavalcante, A História da Eternidade se passa em um pequeno vilarejo no sertão, onde 3 histórias de amor e desejo revolucionam a paisagem afetiva de seus moradores. Murilo Salles levou ao Paulínia Film Festival o seu documentário Aprendi a Jogar com Você, um filme sobre a coragem de se jogar na vida e perseguir um sonho. O longa mostra um casal tentando sobreviver de música na periferia de Brasília. Esse documentário ele é muito diferente da tradição documental brasileira, que é do cara do Coutinho, né, que criou esse paradigma poderoso, genial, né, que é o da entrevista. Ele vai, entra com a equipe, filma a equipe entrando, intervém, né? Isso daí é o oposto, cara. Você nem sente a câmera, você não em vários momentos. Exatamente, eu escolho essa questão do cinema direto, porque eu sou uma pessoa muito ligada à ficção, né? E a ficção você controla tudo. Eu controlo o roteiro, dirijo os atores, boto a câmera, controlo a luz, contraste aqui mais, menos contraste, para ficar mais... No documentário você não controla nada. É a vida em estado bruto. Paranapiacaba recebeu em meados de 1850 um pesado investimento bancário inglês para a construção de uma ferrovia que subia do Porto de Santos até o Alto da Serra. A partir daí, os diretores visitaram as ruínas deste vilarejo para a produção do documentário Neblina. A gente tem uma linha de abordagem assim descondicionada, né? A gente não faz não prepara tudo muito antes, então intuitiva, né? Então a gente chegou na vila, sentimos o ambiente, procuramos entender o ambiente, estar aberto para entender. A partir daí a gente foi frequentando os lugares da vila e encontrando os personagens. Pela primeira vez, a diretora Juliana Rojas dirigiu uma comédia musical. Conhecida por sempre abordar temas que mexem com o sobrenatural, ela desta vez fez de Sinfonia da Necrópole um delicioso passeio por um cemitério de São Paulo. Tudo começa a tomar forma quando um aprendiz de coveiro e uma nova funcionária começam a se relacionar mais profundamente. O cemitério ele traz um imaginário que é pesado, né, da morte, que para algumas pessoas é um lugar mais sagrado, assim, as pessoas não gostam de entrar. E aí eu acho que usar esse registro, esse tom, acho que ajudaria as pessoas a embarcarem na história e na parte simbólica assim, do que ela representa, né?
Débora Seco afirmou que depois que conheceu a personagem Judite, sua vida mudou. Ela faz parte de um novo momento da carreira da atriz. Boa Sorte, dirigido por Carolina Jabor, mostra o encontro de duas pessoas em momentos delicados da vida. Um filme sobre a solidão e sobre a importância do outro. Esse filme fala de amor, assim, é uma grande história de amor. E a gente, como nunca divulgou o filme ficou muito mais marcado por essa mudança e não pela grande história de amor que é. E eu, como uma bela romântica, eu gosto muito de ressaltar assim, que um dos meus maiores prazeres de lançar o Boa Sorte, de ter feito Boa Sorte, é poder contar uma história de amor, é poder levar para as pessoas o que eu acredito, que só o amor é capaz de salvar, só o amor é capaz de transformar e que a gente vive a vida para amar, sabe? Para amar a cada pessoa que cruza o nosso caminho da forma mais intensa e precisa e possível e verdadeira, assim. E essa história de amor é uma das mais lindas que eu já vi. Castanha é um filme do sul do país dirigido por Davi Preto. O nome do longa vem do ator João Carlos Castanha, que vive com a mãe e se divide trabalhando à noite como transformista em bares GLS e fazendo pequenas participações em peças de teatro infantil. Até que ele passa a confundir cada vez mais a realidade que vive com a ficção que interpreta. Eu nunca pensava ele como uma ficção, como um documentário, eu sabia que ele ia transitar entre as duas coisas. Eu gosto de pensar o cinema uma coisa um pouco mais livre, assim, um pouco mais misteriosa, enigmática. E o João proporciona muito isso pro filme, assim, porque a vida dele está muito relacionada com a interpretação, com a ficção, com a mistura com a realidade, com diferentes papéis. Então isso contaminou o filme. Felipe Barbosa fez um filme quase que autobiográfico. Em Casa Grande, o jovem ator Thales Cavalcante vive Jean, um adolescente rico que luta para escapar da superproteção dos pais, que estão à beira da falência. Partiu de algo muito autobiográfico desse evento e muitos personagens são baseados em personagens reais, assim, que eu conheço muito bem, mas tem muita ficção também, é extremamente escrito esse filme, sabe? O filme é uma história mesmo, assim, não tem muita coisa que acontece que não aconteceu de fato. Paraíso de Fernando de Noronha é o cenário de Sangue Azul, filme que tem Daniel de Oliveira como protagonista. Lírio Ferreira dirige a história que começou há 20 anos, quando um menino de 10 anos foi separado da irmã, já que a mãe achava que havia uma relação incestuosa entre os dois. Anos depois, o menino volta à ilha e reencontra a irmã e a mãe. Daniel de Oliveira, me conta um pouco sobre o seu personagem em Sangue Azul. E aliás, eu fiquei com uma inveja de você, porque vocês filmaram em Fernando de Noronha, que é incrível. Rapaz, o Lírio é um maluco, levou a gente para Fernando de Noronha, 1 mês e meio lá, mergulhando, fazendo curso, né, de mergulho, tudo, e fazendo um filme lá, né, foi maravilhoso. Ele me chamou para fazer o Zola, que é o filho da Sandra Corvellone, que é afastado da ilha aos 10 anos de idade por uma relação incestuosa que ele começa a desenvolver com a irmã. E depois de 20 anos, Olá volta com um circo para a ilha, né? Então esse reencontro com a mãe, com a irmã, com a ilha. Uma história que se passa nos anos 50, assim é Infância, dirigido por Domingos de Oliveira, e que mostra a história de uma família num casarão do Botafogo, no Rio de Janeiro. Tudo acontece sob a expectativa do discurso de Carlos Lacerda e a queda de Getúlio Vargas. A partir de uma hora eu não quero mais ver filme em tela pequena. Filme do qual eu participo eu gosto de ver em telona. Porque é aí que a gente vê a dimensão do filme. Enfim, a gente tem um som melhor, tem uma imagem melhor. Então eu me guardei para Paulínia. Adorei ter participado mais uma vez do Festival de Paulínia. É um festival incrível, é um festival que mostra o cinema nacional e faz ele crescer cada vez mais. Você acompanhou um pouco hoje do que foi mostrado durante a semana que a gente passou aqui em Paulínia, acompanhando os filmes, acompanhando os bate-papos, os debates. Foi uma semana incrível, você viu hoje no programa, mas eu te aviso, não para por aqui. Nos próximos meses agora, você vai continuar vendo um pouco dos filmes, as entrevistas que a gente fez aqui com atores, diretores e atrizes, tudo que foi mostrado em Paulínia e detalhes dos filmes. Então você continua sendo meu convidado e lembre-se, quinta-feira é dia de cinema aqui no programa. Um ótimo fim de quinta-feira para você, amanhã eu tô de volta direto do estúdio e você continua comigo, com certeza. Um grande beijo, um ótimo fim de quinta-feira e até amanhã. Tchau.